Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Primeiros amistosos da Seleção Brasileira em 2024, estreia de Dorival Júnior no comando da Amarelinha e foram logo duas buchas europeias que a gente tanto cobrou no ciclo anterior. Talvez não fosse o melhor momento para encarar seleções de nível tão alto, visto que era uma estreia de treinador, com vários desfalques pré e pós-convocação, e vide o momento também da seleção brasileira, que vinha de um 2023 terrível. Viveu indefinição na escolha do treinador, perdeu mais do que ganhou, teve um técnico interino que na teoria estava guardando a vaga para um outro que no fim das contas nem veio. Então a receita para os insucessos estava pronta, porém fomos surpreendidos, principalmente no primeiro jogo. Então vamos começar com a análise dessa partida contra a Inglaterra. Eu estava mais preocupado com a estreia contra a Inglaterra do que com o duelo contra a Espanha. Eu considero a Inglaterra abaixo apenas da França, como uma das melhores seleções do mundo, jogava em casa, tem um treinador que entre altos e baixos está no comando da equipe há 8 anos, tinha também seus desfalques, é verdade, não teve o Arnold que está lesionado, o Saka foi cortado, o Kane que foi tirado da relação para essa partida, mas ainda assim tem um grupo mais experiente, mais acostumado a jogar junto e em jogos de alto nível. A seleção brasileira, por sua vez, estreava além do treinador 5 jogadores que começaram como titulares que jamais haviam entrado em campo com a amarelinha. O goleiro Bento, os zagueiros Fabrício Bruno e Beraldo, o lateral esquerdo Wendel, ou seja, quase a defesa toda, né, complementada pelo lateral direito Danilo, além do volante João Gomes, que atuou ao lado do Bruno Guimarães, e o Lucas Paquetá estava de volta ali no meio-campo, e o trio de ataque foi formado pelo Rafinha na direita, se aproximando muito, né, do ataque, o ponta esquerda Vinícius Júnior, que sem bola guardava mais posição pelo seu lado, e mais à frente o Rodrigo. Como o time jogou, eu até ia pegar a prancheta, mas o enquadramento aqui não ia ficar muito legal, então vamos tentar imaginar o campinho na nossa cabeça, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários e a gente vai conversando também sobre isso. A ideia aqui é fazer uma análise mais tática do que foram essas duas partidas, a postura da seleção brasileira nos dois jogos. A linha de defesa era mais fixa, os laterais não subiam tanto, né, para manter a profundidade controlada. No meio, um trio com o Bruno fazendo essa distribuição mais recuada e o João Gomes e o Paquetá sendo esses jogadores mais soltos, né? O João um box-to-box e fazia essa investida, né, a área e a recomposição como um segundo volante, e o Paquetá encostando mais na armação, mas sem bola se posicionando muito mais como um vértice do triângulo, né, do 4-3-3. Me incomodou um pouco ele jogar à direita e não à esquerda, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Então ele foi muito mais esse vértice do 4-3-3 do que o meia mais avançado de um 4-2-3-1. O time jogou com um tripé ali de meio campo, praticamente 3 volantes. O Paquetá foi um desses volantes. O momento sem bola deixou isso mais evidente. Quando eu bati o olho na escalação e eu vi que tinha o Rodrigo centralizado e não o Endrick ou o Richarlison, eu pensei logo que veríamos o famoso losango de meio campo do Dorival, com o Rodrigo sendo essa peça mais adiantada do losango, né? Os 3 volantes, mais o Rodrigo funcionando como um ponta de lança ou até um falso 9. O que se viu foi o Vini saindo mais da ponta esquerda e indo se juntar ao Rodrigo numa falsa dupla de ataque, onde os dois se movimentavam muito, trocavam de lado, de posição, né? Isso permitia ao Wendel também ter mais investidas ao ataque do que o Danilo, o outro lateral que ficava mais fixo e na direita, o Rafinha guardava mais posição, né, na amplitude ali por aquele lado. Isso é uma característica do jogador do Barcelona, que normalmente joga mesmo mais engessado pelo lado do campo. Sem bola, poderia ser um 4-1-4-1, com o Bruno entre as linhas, o Rafinha, o Paquetá, o João e o Vini na segunda linha, e o Rodrigo mais avançado. Quando queria subir um pouco mais de pressão, e a gente viu isso acontecendo um pouco mais, o João abria pela esquerda, o Vini se juntava ao Rodrigo na frente. Isso deixava o Paquetá ao lado do Bruno como uma dupla de volantes, beleza? Mas quando tínhamos os contra-ataques, a gente via o Vini até mais centralizado do que o Rodrigo mais avançado, mais acionado, né? Numa dessas ele consegue até uma das nossas melhores chances do primeiro tempo, quando ele sai na cara do Pickford, tira no contrapé do goleiro, mas bate fraco, e aí o Walker afasta sem problemas.
Outra grande chance do primeiro tempo foi a bola na trave do Paquetá de dentro da área. E a tônica do primeiro tempo foi essa: uma seleção brasileira mais segura na defesa, tentando explorar os contra-ataques, sofreu um pouquinho, né, no jogo aéreo. A seleção inglesa até finalizou mais do que o Brasil no primeiro tempo, mas muito sem direção, tentando circular mais a bola, sem encontrar muitos espaços na área, isolando algumas bolas na entrada da área. Foi uma partida ruim do Bellingham, que foi obrigado a cometer muitas faltas, chegou a tomar cartão amarelo ainda nos primeiros 45, mas sem desespero, a seleção brasileira fez um primeiro tempo muito correto, para muitos melhor do que a Inglaterra, dentro do que se propôs a fazer. Vale ressaltar também a perda do Walker machucado ainda no primeiro tempo para a Inglaterra, ele que se destacou como um dos melhores marcadores do Vini Júnior nos duelos Real Madrid-Manchester City. O Konsa entrou na sua posição. No segundo tempo a gente viu uma Inglaterra mais agressiva, tentando ensaiar uma pressão maior no campo de ataque, empurrando para trás a seleção brasileira. O Vini Júnior e o Rodrigo precisando marcar mais atrás da linha da bola. Isso tirou um pouco do ímpeto pelos lados e a válvula de escape do Brasil passou a ser pelo meio. O Dorival trocou o Paquetá, que foi muito bem na partida, e o Rodrigo pelo Andreas e pelo Endrick. E o gol sai numa jogada que envolve diretamente os dois. O Andreas rouba a bola e aciona o Vini em velocidade. A gente vê um 2 contra 1, claro, né, de Vini e Endrick contra o Pickford. O Vini poderia ter rolado a bola para o Endrick já quando domina, mas prefere tentar a finalização. Perde o gol e no rebote o Endrick abre o placar e faz o gol que seria o da vitória. Eu não vou me estender muito em cima do fato do Endrick ter estrela, ele já fez gol e decidiu um jogo importante num estádio simbólico e tal, porque muita gente que já fez análise desse jogo já fez isso. E haja visto que a gente está fazendo essa análise na quarta-feira, o jogo foi sábado, eu não vou aqui repetir o que vocês já viram muitos analistas falando, beleza? O que eu quero ressaltar é a inteligência do Dorival de ter preservado o Endrick para o segundo tempo. Por quê? A gente não pode esquecer que se trata de um jogador de 17 anos, em seu primeiro jogo profissional competitivo na Europa, no início de trabalho, e não pode ter nele, né, a gente não pode depositar nele as esperanças dele ser um homem-gol da seleção. A gente sabe que a pressão na seleção brasileira queima jogador muito rápido. Foi assim com o Gabriel Jesus, ao não fazer gol em 2 Copas do Mundo, uma voltando de lesão e a outra como reserva. Está sendo assim com o Richarlison, que muitos que não acompanham o futebol europeu ou seleção brasileira foram conhecer na estreia da Copa de 2022, né, porque ele fez 2 gols naquela partida, e bastou uma goleada do Brasil, né, ano passado contra a Bolívia, em que ele não marca gols, perde oportunidades claras para ele ser massacrado. Antes disso já tinha feito, é verdade, exibições ruins, né, contra Guiné e Senegal. Hoje ele já não serve mais, na opinião popular. E eu tenho muito receio disso acontecer com o Endrick. Tá claro que se trata de um jogador muito diferenciado, muito decisivo, bem assessorado, mas sobretudo promissor. Essa é a palavra que melhor define o Endrick. Ele não é um jogador pronto. No meio do ano, ele vai estar no Real Madrid, muito provavelmente na condição inclusive de reserva. Vai jogar menos pelo clube, vai ter minutos entrando no decorrer dos jogos e quando o elenco rodar, a não ser que ele ganhe a vaga de uma forma inesperada, visto que provavelmente esse elenco vai receber o Mbappé na mesma época. Enfim, eu quero tratar o Endrick como uma joia a ser lapidada, não como a solução da nossa camisa 9, beleza? Porque a gente sabe que vai ter Copa América, vai ter Copa do Mundo, e o Brasil não pode queimar um jogador que vai ter 20 anos na próxima Copa, beleza? É um jogador de muito talento com 20 anos de idade. Lembrando que o Gabriel Jesus em 2018 tinha 21. E o pré-copa dele também foi maravilhoso. Deu no que deu, muitos de vocês, muitos de nós, melhor dizendo, não gostamos do Gabriel Jesus. Eu sou um defensor dele, mas eu já cansei de tomar pancada aqui defendendo o Gabriel Jesus na seleção brasileira. Então a impressão que ficou da estreia do Dorival foi ótima, né? Vencemos fora de casa, uma das melhores seleções do mundo, os dois lados estavam desfalcados, mas nós jogamos muito bem, uma defesa muito segura, um meio-campo que joga semanalmente esse tipo de jogo na Premier League, um ataque com jogadores de Real Madrid e Barcelona, jogadores do Brasileirão como o Bento e o Fabrício Bruno fazendo partidas muito corretas, o Beraldo, que na minha opinião vai brigar para ser titular da seleção com o Gabriel Magalhães, essa vaga ali de zagueiro pelo lado esquerdo, canhoto, que estava em falta e hoje em dia a gente tem vários, né?
E ele tem muita qualidade para isso e também é outro ótimo e jovem jogador, já está no Paris Saint-Germain, o ex-atleta do São Paulo. E a ótima notícia que foi esse primeiro gol do Endrick. Então, enfim, nós não éramos favoritos, vencemos e isso serviu para tirar o peso do início de trabalho. E aí a gente chega à partida de ontem, né? Contra a Espanha. Primeiramente, eu acho fundamental, antes de entrar nos pormenores do jogo, eu comentar o que eu falei no Twitter na segunda-feira, né? Uma bola muito fora a CBF costurar um acordo, né, de um jogo contra o racismo, simbolicamente, né, na Espanha, no país em que o Vini sofreu inúmeros episódios de racismo, que acaba sendo um presente para os racistas, levar a seleção brasileira para jogar lá. Por mais que seja simbólico, porque o Vini joga lá, o jogo foi no Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, o clube que o Vinícius Júnior atua, mas a gente vê como ele tem pouco respaldo do clube, da liga, da federação, dos companheiros de Real Madrid, né, como o próprio Carvajal, lateral da seleção espanhola, deu uma entrevista na véspera desse jogo negando que haja racismo no país, ou melhor dizendo, que a Espanha seja um país racista. Eu acho que já está mais do que provado que a falta de punição, a repetição dos episódios e até a falta de uma discussão mais aprofundada sobre o tema, né, o fato do racismo não ser considerado crime no país, já configura tudo isso. Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. E não é essa a postura que o povo espanhol, os dirigentes, os treinadores, os clubes, a lei mostram. E coincidentemente, na mesma semana em que o Daniel Alves, né, que foi condenado por estupro, acabou sendo liberto mediante pagamento de fiança. Ou seja, um ex-jogador da seleção brasileira que foi inocentado pela justiça do país, que não condena, né, o racismo, não protege as mulheres que foram violentadas sexualmente, no mês da mulher, inclusive, isso é um detalhe, e a cereja do bolo. A Federação Espanhola, até outro dia, era presidida por um cara que assediou, né, uma atleta da seleção feminina na premiação pelo título da Copa do Mundo da categoria. A mensagem que passa é muito feia. Para muita gente pode parecer besteira, detalhe, lacração, mas é um absurdo que a CBF tenha entendido que uma manifestação contra o racismo na Espanha seja exibir seu maior produto, que é a seleção brasileira, em solo racista. Fora esses episódios de machismo, estupro, assédio, que também rolaram lá, tudo isso acontecendo justamente no mês que homenageia as mulheres. Aquela entrevista do Vini Júnior também na véspera do jogo, onde ele ficou completamente exposto, sem respaldo de outros dirigentes ali ao lado dele, sem receber perguntas sobre o jogo, só colocar ele com uma abraçadeira de capitão numa partida como essa, foi muito feio, na minha visão, beleza? Mas voltando a falar aqui de campo e bola, o Dorival optou por manter a escalação, né, titular do jogo contra a Inglaterra. A Espanha, por sua vez, que poupou algumas peças importantes na derrota contra a Colômbia, foi quase que com força total nessa partida. A ausência mais sentida por mim no 11 titular foi o lateral esquerdo, o Grimaldo, que é um dos melhores da temporada, começou no banco. Quem iniciou a partida naquela posição foi o Cucurella. Mas em tese é um time menos forte do que a Inglaterra. Perdeu bastante força nesses últimos anos. A renovação que foi necessária acontecer tornaram a seleção espanhola, na minha visão, um time de potencial menor até do que a seleção brasileira. Tem alguns bons jogadores que são destaques, né, importantes, como o Rodri, considerado o melhor volante do mundo, o Dani Olmo, do Leipzig, o Morata, que divide opiniões, mas vem fazendo boa temporada pelo Atlético, o Lamine Yamal, jovem promessa do Barcelona, Nico Williams, bom jogador do Athletic Bilbao. O time espanhol também foi campeão da última Nations League, mas ainda assim, na minha visão, o time brasileiro era mais forte. Esse era o panorama de antes do jogo começar, beleza? O jogo começa e a gente vê uma Espanha impositiva, a ponto de não conseguirmos ver o desenho ofensivo da seleção brasileira. Fomos empurrados para trás, tínhamos dificuldade de fazer saída de bola, quando pressionados pela subida do ataque adversário, e quando tentávamos subir pelos lados também tínhamos desvantagem. O Carvajal ganhou quase todos os duelos contra o Wendel. O Yamal, sempre que acionado, estava livre nas costas do Wendel, fez um partidaço no primeiro tempo, e com 10 minutos o João Gomes está na área marcando o ponto espanhol, que tenta o drible, esbarra na perna do volante brasileiro, cava o pênalti, o árbitro cai na dele, não tem VAR, o Rodri bate e abre o placar. A tônica do primeiro tempo foi essa, né? A Espanha tocando a bola, quando perdia, pressionava, o Brasil tentava uma escapada ou outra, não conseguia, perdia a bola e novo ataque da Espanha.
O primeiro tempo termina com 9 finalizações dos donos da casa contra 2 da seleção brasileira. Uma das 9 da Espanha, o golaço do Dani Olmo, que fez fila com direita caneta no Beraldo e drible no Bruno Guimarães antes de bater sem chance para o Bento. Uma das 2 do Brasil, o erro na saída de bola do Unai Simon, que tentou tocar no meio. O Rodrigo leu bem a linha de passe, não foi só erro, né, do goleiro espanhol. Teve ali um erro forçado pelo Rodrigo, que se antecipou bem, esticou a perna, interceptou, tocou de cobertura para diminuir o placar. Quase que imediatamente a Espanha ia fazendo o terceiro com o Rodri, né, que aproveitou um cruzamento para trás do Morata, pegou de primeiro chutaço que exigiu uma defesaça do Bento. Ainda bem que a bola foi em cima do Bento, porque se vai no alvo, ia ser um golaço 3-1, dificilmente a seleção brasileira teria forças, né, para poder correr atrás do placar. O Brasil perdia o jogo até então no meio-campo, né? Quase não conseguia cruzar a linha do círculo central, tanto pela qualidade da pressão no ataque, quanto pelo mau jogo que fazia o time canarinho. Uma crítica pontual a essa formação do meio do Brasil. Quando ele está em fase defensiva, ele tem o Rafinha precisando voltar mais que os companheiros de ataque, né? De um dos lados. Estou falando do Rafinha pelo lado direito. Aí tem um meia precisando dar combate de volante, que é o Paquetá. Um camisa 8 tendo que marcar como 5, que é o Guimarães, que pode ser ótimo para poder fazer saída de bola, mas para ser o homem de maior pegada na marcação, ele não é o cara certo, né? Para ser esse cara que faz a proteção da defesa, na minha opinião, é a análise que eu faço. E o outro volante, que tem até mais poder de marcação, que no caso é o João Gomes, precisando proteger o lateral que estava mais exposto no jogo, que era o Wendel. São muitos jogadores fora das suas casinhas, né? E isso me incomoda, sobretudo numa seleção, onde você tem todo um cardápio para convocar e todos os convocados para escolher um 11 e uma plataforma que encaixe esse 11 para extrair o melhor de cada jogador. E acaba escolhendo uma forma de jogar que deixa alguns jogadores desconfortáveis. Por mais que o discurso depois do jogo de sábado foi de os jogadores estarem mais acostumados a fazer o que fazem nos seus clubes. Eu interpretei essa declaração, se eu não me engano foi do Danilo, no fim daquele jogo, como uma alfinetada no Fernando Diniz, né? Que praticava um jogo bem menos usual pelos jogadores dentro das suas equipes, com exceção, claro, dos jogadores do próprio Fluminense que eles chamavam, que era o André e o Nino, que nem eram titulares, né? De vez em quando jogavam. E o André ainda estava nessa convocação agora do Dorival, entrou no segundo tempo dessa partida, inclusive, já já a gente fala sobre isso. Naquela partida, o Brasil até então vinha tendo mais oportunidades de escape, né, na partida contra a Inglaterra, né? A Espanha não deu muita brecha para isso, sobretudo no primeiro tempo, beleza? E aí o time volta do intervalo com o Ian Couto no lugar do Danilo, o André no lugar do Bruno Guimarães, o Andreas Pereira na vaga do João Gomes e o Endrick na vaga do Rafinha. Num primeiro momento manteve-se o 4-4-2 sem bola, mas agora o Rodrigo saiu da dupla de ataque e veio jogar aberto pela direita, o Andreas jogou aberto pela esquerda, Paquetá ao lado de André por dentro e o Endrick na dupla de ataque com o Vini Júnior. Primeira chance, inclusive, da etapa final foi do Brasil, com o Endrick levantando a bola para o Vini, tentar a investida pela esquerda, ele estava bem marcado, finalizou em cima da marcação, na sobra o Endrick furou, o Paquetá bateu mal na bola que saiu no canto do goleiro. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Endrick empata o jogo, cruzamento no escanteio, bola desviada no meio da área, mal afastada pela defesa, e ele, de primeira, manda a bola para a rede, 2-2 no placar. O segundo tempo desse jogo contra a Espanha foi bem mais aberto, com chances de parte a parte. O Brasil teve muito mais o contra-ataque, finalizou bem mais que na primeira etapa, mas passados 20 minutos de jogo voltamos a ficar mais atrás e a Espanha recuperou o domínio das ações. O Endrick sofreu uma pancada, chegou a mancar, se recusou a sair de campo, ele continuou no jogo até o final e com isso perdemos força ofensiva. Aos 25 perdemos mais ainda quando o Vini foi substituído pelo Douglas Luiz. Inclusive, mais um asterisco, outra partida ruim, ou que ele pelo menos ficou devendo, né, na seleção. É incrível, mas ao mesmo tempo explicável, como o Vini é um jogador diferente na seleção, como ele é no Real Madrid. O entrosamento, o tempo de treino, né, tudo isso é muito melhor explorado no clube do que na seleção, até porque até outro dia ele não era nem titular, e agora além de titular e um dos principais jogadores, já está no seu terceiro técnico pós-Copa do Mundo trabalhando, beleza? A última alteração do Dorival no jogo foi o Galeno no lugar do Rodrigo. Aos 42 da etapa final, mais um pênalti no mínimo estranho, né?
marcado a favor da Espanha, trombada do Beraldo no Carvajal, juizão apontou a marca da cal, o Rodri recolocou a Fúria na frente. E já no apagar das luzes, o próprio Carvajal cometeu o pênalti em cima do Galeno. Galeno saltou, Carvajal malandramente ali, deitado no chão, puxou ele pela perna, Paquetá bateu e marcou o terceiro do Brasil, final de jogo, Espanha 3, Brasil 3. O resultado acabou melhor para o Brasil, que mostrou poder de reação e pode reclamar dos pênaltis mal marcados, mas a atuação foi muito ruim, na minha opinião, abaixo do adversário e do próprio desempenho contra a Inglaterra. Fez o segundo tempo melhor, empatou o jogo nos primeiros minutos, mas rapidamente cansou e foi dominado novamente. Não conseguiu encaixar a marcação, teve uma jogada que o Yamal produz na esquerda, né, na linha de fundo, que os jogadores ficam reclamando uma falta, o juiz não dá, e no mesmo lance a bola é recuada para o Rodri sozinho, que rola para o Olmo também sozinho, bater no canto, quase marcar o gol. Esse é só um exemplo da liberdade que o cerco à área da seleção, né, coletivamente mais arrumada, mas individualmente pior, conseguiu ter de vantagem sobre o Brasil. O jogo terminou com 19 finalizações da Espanha, 8 no alvo, contra 12 do Brasil, 6 no alvo. Ou seja, a melhora do Brasil no segundo tempo resultou em 10 finalizações a mais do que no primeiro, mas também permitiu outras 10 do adversário. 59% de posse de bola para os anfitriões, 92% de acerto nos passes para eles, jogo de muitas faltas também, 20 deles a 16 nossas, e 9 cartões, 3 para eles, 6 para nós. Visto que são adversários muito mais pesados do que estamos acostumados, haja visto também nossos desfalques na convocação e o fato de serem os 2 primeiros jogos do Dorival na seleção brasileira, valeu bastante a pena o fato de não ter perdido. Dá para ver que a primeira preocupação do Dorival nesses 2 jogos foi acertar a defesa e dar sequência ao primeiro esboço de time que ele montou. Desses 11, em que ninguém jogou mal, né, todo mundo foi bem contra a Inglaterra, jornada ruim para o Rafinha, na minha opinião, e fica esse asterisco quanto à montagem da segunda linha de 4, se é que esse é o sistema base que ele realmente pensa para a seleção brasileira daqui para frente. Muita gente vai insistir para o Endrick começar mais jogos como titular daqui para frente. Eu acho que inevitavelmente ele vai conquistar essa vaga, mas eu repito, temos que ter calma com o garoto e não jogar nas costas dele a responsabilidade de ser o nosso 9 inquestionável. O Beraldo hoje passou mal com o Yamal, mas eu gosto muito dele. O Fabrício Bruno também sai grande dessa data FIFA, ele que não estava, né, na lista oficial, né, na primeira lista, mas se beneficiou do corte do Marquinhos e até furou a fila, porque o Murilo foi convocado antes e o Bremer, que também chegou depois, tinha mais experiência de seleção, mas o zagueiro do Flamengo fez 2 boas partidas e é um nome que definitivamente entrou no radar, beleza? Não vai ser coisa só de remendo de convocação para quando tiver jogador cortado por lesão, não. Acho que o Fabrício Bruno briga por vaga, né, nesses 23, 26 convocados para a Copa América e posteriormente para a Copa do Mundo, pelo menos nesse primeiro momento. Há de se pensar também se vale a pena ter o Paquetá jogando de segundo volante, porque muito se falou da falta que ele fez no pouco período, né, que o Diniz esteve na seleção, e quando ele está disponível fica limitado a essa função mais defensiva. Mas esses são ajustes que deverão ser feitos com o tempo. Ainda vão haver mais jogos em junho, antes da Copa América, mas a próxima convocação já vai ser para essa competição oficial importante que o Brasil precisa performar. Mais do que pensar em título, precisa desempenhar, né, bons jogos, precisa chegar longe, quem sabe chegar na final, se perder ou não, dependendo do adversário, a gente relativiza. Não vai ser um título muito comemorado se ganhar e também não pode ser tratado como um fim do mundo se perder, beleza? Mas vamos ver qual vai ser o aproveitamento desses jogadores que foram testados nessa primeira data FIFA com o Dorival e quem ficou de fora, né, se quem a gente imagina que é importante vai voltar. A gente vai ter aí os retornos do Militão, do Marquinhos, do Magalhães. Não sei se o Caio Henrique ainda é pensado para compor a seleção brasileira, mas eu gostaria de vê-lo. O Casemiro, que já está levantando debate aí se é que ele é fundamental ou não. Ele e o Marquinhos, né, dentro da seleção. Eu ainda insistiria tanto no Casemiro quanto o Marquinhos, né, pelo menos para estarem na lista, porque a gente não pode ir também para uma competição oficial só com jogadores jovens, precisa ter experiência. E são 2 jogadores dos melhores que a gente teve aí
nos anos recentes, nos 2 últimos ciclos de Copa do Mundo na seleção brasileira, de nível mais alto, que mostraram mais futebol, não devem ser descartados só porque estão em má fase agora, beleza? Sempre bata aqui na tecla que seleção não é só momento, senão a gente muda 50%, 60%, 70% da lista em cada convocação. O Neymar, por hora, ainda não vai entrar nesse bolo, nessa discussão, porque já está confirmado que ele vai ficar de fora da Copa América. A lesão dele tem aí previsão de retorno para agosto, ele está jogando na Arábia Saudita, tem que ver como ele vai voltar, se vai jogar bem, como é que vai estar o momento da seleção, se o jeito de jogar encaixa com o jeito que o Neymar está jogando hoje. Então tudo isso é discussão para próximas análises que a gente for fazer sobre seleção brasileira, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!